Meus irmãos queridos, que a misericórdia divina nos abençoe a todos. Uma tarde e noite, mais uma oportunidade de crescermos em direção aos valores ético-morais e com muita alegria nesta oportunidade, porque está conosco o nosso Jorge Vitor, que é um companheiro muito querido nosso, né? Labuta no Centro Espírita Nosso Lar em Toledo, mas tem sua atividade profissional aqui em Cascavel, e de tempos em tempos o nosso Jorge nos brinda sempre com uma exposição que nos remete a uma reflexão muito profunda. Então, de maneiras que sejamos todos bem-vindos, né? Vamos nos acerenando gradativamente para acrescentar, mais uma vez, esses fundamentos na nossa existência que sempre nos permitirão fazer escolhas mais favoráveis. Nós faremos a nossa prece, em seguida nós temos um pequeno trecho em relação à temática que o Jorge vai desenvolver e ele vai nos conduzir na reflexão, então. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, misericórdia infinita, compaixão plena, vossos filhos despertam paulatinamente para suas responsabilidades em relação à sua própria evolução, equacionamento da sua sombra densa, iluminando-a, trabalhando cada vez mais com afinco, com denodo, com exemplo, na atividade do bem. Desta maneira, temos a consciência plena de que poderemos, passo a passo, gradativamente, incorporarmos valores que nos dizem respeito à nossa longa evolução de espíritos imortais, retornando brevemente para casa, com grande parte da nossa tarefa cumprida, tornando-nos, como era objetivo antes de chegarmos, seres humanos cada vez melhores. Estamos vos rogando mais uma vez, Senhor, as vossas bênçãos sobre todos nós, a inspiração para o nosso facilitador, e que a mensagem que ele traga para nós guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Jorge vai trabalhar hoje o eremita urbano, um tema instigante, sem sombra de dúvida. E ele vai se fundamentar, inclusive, no nosso Richard Simonetti. Nós encontramos um outro artigo que o Simonetti publicou também na internet, pequenos parágrafos, para que o Jorge depois amplie essa questão para nós. Diz o Simonetti que, no passado, muitos buscavam solidão, instalando-se em lugares desertos para fugir às tentações, aos problemas de convivência, ou simplesmente por misantropia, o horror ao contato humano. Semelhante comportamento é indesejável. Estamos programados para o relacionamento social. O isolamento nos desajusta. O eremita tende a resvalar, não raro, para a excentricidade. A urbanização, a concentração populacional em cidades, gera salutar interdependência. No convívio urbano, não satisfazemos nenhuma necessidade, não desenvolvemos atividade alguma, sem mobilizar recursos gerados por outras pessoas. Usamos roupas que não confeccionamos, consumimos alimentos que não produzimos, dispomos de móveis e objetos que não fabricamos, frutos do esforço de muita gente. A interdependência neutraliza a tendência ao isolamento, desenvolvendo nossas potencialidades como seres sociais. Não se pode afirmar, entretanto, que a misantropia esteja plenamente superada. São numerosos os eremitas urbanos, indivíduos que não se envolvem com os problemas comunitários, pretendendo edificar um oásis particular em pleno deserto das misérias humanas, ignorando multidões que sofrem privações amargas e dolorosas provações. Os eremitas do passado refugiavam-se em cavernas exíguas e isoladas, inspirados em sonhos de tranquilidade que sempre terminavam em pesadelo de desequilíbrio. E a proposta que fazemos ao nosso Jorge, aonde é que se refugiam hoje esses eremitas urbanos? E com muita honra, mais uma vez, nós vamos ouvi-lo. Obrigado pelo carinho. É sempre bom nós
conversarmos e refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, sobre as questões que a vida social nos instiga. E este tema, especificamente, ele é um tema muito, muito fascinante. Todos nós veremos que diz muito respeito a cada um de nós, independente de em que situação nós nos encontremos. Mas é muito, muito peculiar ao momento que nós vivemos em nossa sociedade hoje. E parece-nos mais agravante ainda a situação que nós vivenciamos. O eremita urbano, que é o tema da noite, ou da tarde e noite, ele tem então um embasamento nesta obra de Richard Simonetti, mas não podemos deixar de pesquisar as obras básicas. Então nós fizemos uma fonte de consulta, que é o Livro dos Espíritos, e esse tema é muito bem tratado na parte terceira, que fala das leis morais, e especificamente no capítulo 7, né, que fala da lei de sociedade, né, onde nós veremos com muito mais ênfase naquelas questões. Mas se nós observarmos a lei divina, nós sempre teremos como parâmetro o outro, para as nossas relações, porque o próprio Cristo nos lembra, e maximizando ou enxugando a própria lei, nos ensinando a amar com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, a Deus, sobre todas as coisas. E nos lembra ainda a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, na nossa vida de relação, não tem como haver uma relação de uma única só pessoa. Nós teremos sempre um segundo indivíduo envolvido. Por isso a importância de nós trabalharmos essa questão da eremia. Nós vamos caminhando, trabalhando o tema, e nós veremos este artigo que o nosso irmão nos trouxe, que o Vaninho nos trouxe, e traduzindo de uma forma muito propícia ao nosso dia a dia. É isso que a gente procura. E quem faz isso com uma maestria é justamente a obra em que nós nos embasamos, Por uma Vida Melhor, de Richard Simonetti, ou Richard, como ele gosta de ser chamado. Então eu trouxe aqui, uma obra, a que eu tenho ainda nesse parâmetro, né, com essa figura, uma obra fantástica. Ele traz vários temas, entre eles este. E também o Livro dos Espíritos, né, uma edição mais antiga. Hoje já tem edições mais novas, mais chamativas, né, que nos prendem muito mais a atenção do que essa, mas o conteúdo é o mesmo, sempre fascinante para a nossa evolução. Tá bom o som aí atrás? Dá a impressão que não está chegando, né? Nós também precisamos falar o que é eremia. Eremia advém do grego, que significa deserto. E no nosso dicionário, fala-nos que é indivíduo que, por penitência, vive em lugar deserto ou isolado. Foi trazido isso durante a leitura do artigo também. E também o indivíduo que foge do convívio social, que vive sozinho, solitário, ermitão, né? Então, aqui também o artigo já nos invocou essa atenção. Antes de entrar nesses aspectos da eremia, eu gostaria apenas de retratar um tema que é muito, muito, muito redundante e que nós ligeiramente fugimos dele. A nossa característica humana, quando nós vislumbramos a divindade, Deus, hoje, na atual circunstância, com o cabedal de informações que temos, nós já temos uma vaga noção da divindade. Vaga noção. Ainda não conseguimos mensurar este ser, mas temos uma vaga lembrança. Mas tem muitas criaturas que convivem conosco que sequer imaginam. E o que é pior, fazem dele uma figura totalmente adversa à verdadeira. Mas imaginem, com toda a possibilidade que o homem tem hoje, de conhecimento ao seu alcance, ao alcance de uma mão, né? O celular hoje traz informações do mundo inteiro em tempo online. No passado, isso foi bem pior. Porque o homem hoje, monoteísta, aquele que crê em um único Deus, no passado acreditava-se em vários deuses. Então a confusão era pior. E via nas figuras da natureza ou nos fenômenos naturais a figura
de Deus e fazia uma assimilação com aqueles efeitos com a sua continuidade de vida. Então, tudo que interferia de alguma forma na sua caminhada terrena era Deus se manifestando através de um efeito que o prejudicara. Então se criou a questão do pecado, do castigo divino. Eu errei, eu fiz alguma coisa errada e, portanto, eu deverei ser castigado, mostrando-nos um Deus totalmente diferente do que a gente conhece hoje. E não sou eu que estou trazendo esse Deus e nem é os livros atuais. O Cristo nos revelou um Deus de amor e de fraternidade, um Pai que ama intensamente seus filhos. Antes do Cristo, ainda era um Deus que castigava. Os judeus, até então, faziam oferendas. Oferendas. Não nos é tão estranho hoje. Tem muita gente que ainda faz oferendas, não é? Para verem que ainda a ignorância humana prevalece em muitos de nossos irmãos. Mas em virtude dessa questão do castigo e do pecado, que a eremia começou a se manifestar na Idade Média. Fomos 2 lances aqui, mas não tem problema. O primeiro ponto a ser trabalhado com relação à eremia, ou esse isolamento dos outros seres, foi a questão da superação do pecado. E esse pecado que sempre assombrou o ente humano, e que assombra muitos de nós hoje, o pecado. Então, para ultrapassar a condição do pecado e não pecar mais, o ser encontrou uma maneira fácil e ligeira de se ver vencendo esse problema. Eu me isolo, não convivo com o outro, portanto eu não cometo erros. Não é? Só que tem um problema, que também os aspectos da eremia nos traz, que é essa renúncia ao convívio humano. Né? Nós haveremos ainda de ver, mas essa renúncia ao convívio social, ele é muito prejudicial. Então, renunciar a isso é retrógrado. Nós não crescemos. Como foi lido nesse artigo, e é trabalhado na obra, e nós podemos meditar aqui, muitas das nossas conquistas dependem do outro. Diretamente dos outros. Diretamente dos outros. Porque nenhum de nós atinge um estágio tal na nossa sociedade, ainda mais uma sociedade como a nossa, que vê muitos títulos materialista, né? Sem que tenha um mestre para nos orientar. Por maior esforço que façamos, sem estas conquistas junto com o outro e dependendo do estímulo do outro, eu não faço a minha conquista e não consigo progredir nem me manifestar de uma forma mais ascendente nessa sociedade em que a gente vive. Então nós precisamos realmente do convívio social. Nós chegamos em casa, se não é a esposa, é o esposo, se não é nenhum nem outro, é alguém que nos prepara o almoço, que nos prepara o jantar, que prepara as nossas refeições. Não, mas eu faço o meu almoço, eu compro e faço, ótimo. Mas quem levou ao campo aquele fruto que hoje eu levo ao fogão para fazer dele o meu alimento? Nós precisamos, né, de alguém para semear a semente, colocar a terra, cuidar, para nos trazer o alimento à mesa. Então, essa renúncia a esse convívio é isolar-se desse mundo maravilhoso de informações que nos invade constantemente e não nos damos conta. Isolemo-nos por alguns dias do convívio das pessoas que nós conhecemos e olhemos para nós, fazendo um retrospecto antes e daquele instante. Com certeza nós não somos os mesmos, somos diferentes. Assim como o contrário, isolados e depois ao convívio, nós poderíamos notar com bastante contundência a diferença em nós mesmos, porque é fundamental. Mas a eremia, ela trazia isso, né? A superação do pecado através da renúncia ao convívio social. Eu não tendo a manifestação do outro para cogitar em mim ou despertar em mim
as minhas deficiências eu não manifesto. Eu não preciso mostrar a minha raiva, a minha insatisfação pelas coisas. Mas nós deixamos de aprender com isso que nos traz muito ensino. Muito bem. Vencer as tentações do mundo era um dos objetivos, dos aspectos da eremia também. Vencer as tentações que o mundo nos oferece. E ainda, nós temos muitas tentações cada vez maiores, né? As tentações eletrônicas. Temos um celular, mas chegou um de última geração e nós não nos aguentamos. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos, deixam 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano de salário, né, para ter o último modelo. Se é ostentação, se é uma necessidade, creio que necessidade não. Se nós compararmos as mídias que temos, elas realmente são diferentes. A atualizada da antiga. Mas nós não utilizamos tudo que ela tem. Não conseguimos maximizar as nossas potencialidades para usar tudo o que ele contém, né? Estamos falando aqui de uma das tentações, né, sociais. Claro que a época não era bem esta as tentações, eram realmente do convívio humano, né? Das discussões várias que ainda nós vivemos hoje. Hoje nós vemos discussões no trânsito. Antes era pela posse da terra, pelas condições de sobrevivência um com o outro. A classe trabalhadora, com muito mais dificuldade do que hoje, brigava para ter o mínimo para o sustento seu, quanto mais de sua família. Então, para minimizar e vencer essas tentações, né, que a vida de sociedade nos convida, o afastamento. A reflexão também nos leva para o cultivo de valores espiritualistas ou espirituais, né? Porque longe desses intempéries, desses tormentos que nós vivemos, onde nós testamos a nossa paciência, né, a nossa tolerância, o nosso amor, né? É muito fácil dizer ao outro, eu te amo. Difícil mesmo é a gente amar no dia a dia. É não se irritar com a inconformidade do outro diante de uma atitude minha. É não me diferenciar do outro porque ele pensa diferente de mim. Por querer virar as costas a alguém que pensa de uma forma e aborda constantemente isso, me testando constantemente diante dos meus próprios desafios. Então a convivência nos instiga e nos faz brotar o mínimo de nossas condições. E o mínimo de nossas condições que nós falamos são essas miserabilidades que nós vivemos conosco mesmo, que o outro irmão desperta em nós, seja em que grau de relacionamento tenha conosco. Hoje no trânsito, né? Na vida em comum, seja ela qual for a relação, nós somos testados e cogitados o tempo todo essas miserabilidades nossas, em que nós percebemos, eu tenho paciência. No instante seguinte nós perdemos a calma e dizemos alguma coisa desagradável a alguém, por falta dela. Porque ainda nós vivemos no estado de estar e não de ser realmente. Nós estamos buscando esses valores. Estamos numa condição humana em que as coisas estão conosco temporariamente e nós nesse exercício constante para que elas permaneçam. E este é o verdadeiro espírita, nos lembram os espíritos, aquele que luta contra as suas más imperfeições. Não somos perfeitos, temos que reconhecer, mas estamos lutando contra as imperfeições, mas caímos e de uma maneira muito constante diante das nossas falhas, dos nossos equívocos. E daí nós despertamos em nós um ser que nós não gostaríamos de ver e não gostamos de ver. Então é verdade que enquanto mais próximos de Deus, quanto mais próximos deste ser, dos valores espirituais, dos valores morais, nós nos decepcionamos conosco mesmo diante das atitudes que tomamos muitas vezes.
E nos arrependemos rapidamente quando estamos mais ligados a Deus. Outros nem tanto, demoram um pouco mais, às vezes uma existência, né? Então, este cultivo dos valores espirituais é muito mais fácil se não tiver o outro para me testar, né? É eu comigo mesmo. E assim mesmo, às vezes eu me xingo. Muitas vezes nós erramos uma atividade no trabalho, é eu para comigo, e eu me ofendo. Bato na cabeça. A minha sogra já desencarnou. Toda vez que ela cometia um erro, ela batia na cabeça. E forte, né? E forte. Eu não sei porque ela não tinha dores de cabeças fortes também. E ela batia, como eu sou burra, como eu sou assim, como eu sou assado. E às vezes a gente se pega fazendo isso também, né? Por que eu errei mais uma vez? Eu comigo mesmo. Então é muito mais fácil, fugindo do convívio humano, potencializar e cultivar os valores espirituais. Só que não é bem verdade, nós veremos. O isolamento, né? É isolar-se de tudo e de todos, procurando manifestar em si próprio os anseios, as aspirações, os sonhos. Como que nós vamos balizar essa questão do desenvolvimento nosso se nós tivermos este parâmetro? Eu comigo mesmo. Portanto, os efeitos da eremia falam exatamente deste ponto, a perda do referencial social. Aquele que se isola perde este referencial. E qual é o referencial social que nós estamos buscando? Basta nós olharmos para nós hoje e olharmos para o nosso passado há algum tempo. Se nós não tivéssemos todos os seres que nos auxiliaram nessa caminhada, aqueles que nós consideramos nossos anjos, né? As pessoas que estão conosco, os nossos irmãos, nossos pais, os nossos familiares, aqueles que nos querem bem, independente se são familiares consanguíneos ou não, mas que nos auxiliaram nessa trajetória. E pasmem o que eu vou dizer. Eu diria que com muito mais ênfase, aqueles que nós não colocamos no círculo de amizade nossa. Porque as pessoas que não gostam de nós, nos trazem a verdade com muito mais facilidade do que os nossos que nos amam. Porque às vezes, para não querer ofender a relação e nem prejudicar o andamento dela, eles omitem a verdade de nós, permitindo que assim nós continuemos incorrendo em erros. Muitas vezes nós fizemos isso com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais. Observem se não é verdade. Agora, aquele que não tem um compromisso de relacionamento diário comigo, ele me diz verdades e não pensa nos resultados. Claro que a intenção talvez não seja a melhor, mas com certeza o resultado para mim, mostrando-me quem realmente eu sou, se eu souber aproveitar e desenvolver a audição, porque nós não escutamos essas coisas, nós preferimos colocar a culpa em quem nos agride, em qualquer uma outra pessoa, menos observar o fato e analisar as consequências que nos trouxeram até então. Portanto, a perda desse referencial do outro nos coloca numa condição abaixo dos demais. Basta nós vermos algumas histórias de pessoas que se isolaram. O primeiro referencial é qual? É o da saúde, né? Da limpeza. A pessoa deixa de se banhar, de se barbear, deixa de cortar os cabelos. Agora não precisa, não tem mais ninguém para me dizer que eu estou assim, estou feio, estou assado, né? Não tem espelho. É um dos primeiros referenciais. E hoje, eu passei por uma cirurgia, eu estava falando para o nosso irmão, e aí a gente fica meio relapso com relação a essa questão das... Tomei banho, viu, gente? Tomei banho, não é isso. Mas o barbear-se para ir trabalhar todos os dias, né? Cuidar um pouco mais do cabelo. Então, há 3 dias eu estou me preparando e veio para cá. Eu sei que não ficou muito bom, mas foi o máximo que eu pude fazer. Que a cirurgia também não me deixou refletir sobre muitas coisas. A dor era muito intensa. Mas deu para perceber que a falta desse convívio, né? A gente ficando em casa, eu e a esposa, né? não podia sair à rua.
me deu uma certa comodidade e me tirou esse referencial que a gente falou agora, de se cuidar, de se preparar para o outro. E essa questão de se preparar para o outro, deixa eu fazer um atalho, né? Não é o tema, mas muitos casamentos perdem-se ao longo do caminho por causa desse detalhe. Nós, como já conquistamos, assim imaginamos o outro, nós passamos a piloto automático. Não temos aquele cuidado de nos preparar para o outro, como fazíamos, né, na época do namoro. E acabamos perdendo o nosso relacionamento íntimo por causa desse cuidado, desse zelo com o outro. Não é nem para comigo, mas para com o outro, que merece o meu melhor. O outro merece o meu melhor. Eu me conheço, sei dos meus defeitos, mas o outro não tem nada a ver com isso. A luta é minha, comigo mesmo. Mas voltando ao tema, o referencial é importante. Sem falarmos nos vários outros referenciais do intelecto humano, né, que nos traz claridade sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa profissão, sobre a forma de nos conduzirmos, enfim. Outros efeitos. Surgem as manias, as esquisitices, né? A pessoa que se isola, e aí, me perdoem as pessoas de mais idade, aquela bem avançada, né? Eu sei que não tem ninguém aqui de uma idade muito mais avançada. Mas nós vamos entrando nesse caminho da vida e que nós não nos preocupamos mais com o outro. Eu já fiz tudo que tinha que fazer. Por que eu vou me preocupar agora? Agora eu vou dizer quem eu sou assim, sou assado. Aí aparecem aquelas pessoas comportadíssimas, de repente, da noite para o dia, ou nessa idade bem mais madura, irreverentes, né? Revolucionárias. Resolvem fazer tudo que não fizeram até então, né? Que bom que isso seja para um crescimento pessoal e que a pessoa se realmente crie e desenvolva uma autoestima. Mas que não seja esse despreparo e descuidado com o outro. Não podemos nunca invadir o espaço que não é meu. Quando nós ofendemos o outro, seja em qual campo que for, nós estamos adentrando um terreno que não é nosso. E nós somos responsabilizados por isso. E essas manias esquisitices passam a surgir, não só nesses caracteres que nós trouxemos aqui, mas a pessoa passa a se colocar numa condição de que não precisa mais. Aquela grande amiga ou a irmã que não vê há muito tempo, já não tem o mesmo valor, porque já não vejo há muito tempo mesmo, então um dia não faz diferença. E as pessoas, pasmem, passam a se esconder dentro de casa. A pessoa bate no portão, hoje tem um interfone lá com a câmera, né? É um crime, não podia ter isso mais. Tinha que acabar com isso, né, Vaninho? A pessoa olha no interfone, não quero receber, fica bem quietinho em casa. Antes batia a palma, abria a cortina para ver quem é que estava chegando, né? E fechava a cortina, não quero receber. A pessoa se coloca com manias esquisitices. Isso não faz parte do convívio humano. Como que nós vamos negar a nossa presença àquele que nos busca? Vem ao nosso encontro e eu digo, não quero. Isso é ou não é uma esquisitice? Uma mania antissocial. E nós fizemos. Ainda vejo e ainda fizemos. Perturbações e ideias amalucadas. O Richard Simonetti, quem tiver a oportunidade de ler a obra, vai reparar, e esse artigo ele também fala um pouco disso, né? Essas perturbações ocorrem justamente por esse descompasso, né? E esse desalinho da perda do referencial que nós falávamos antes. É um dos efeitos, né? Então passam a surgir ideias malucas mesmo. E nós vamos ver que lá no século passado e anterior, muitas ideias surgiram nesse sentido. E ele faz uma reflexão sobre as pessoas que buscam a volta à natureza. E é o que nós tentamos fazer hoje, né? Nos conciliarmos com toda a tecnologia que temos, com todos os meios que alcançamos hoje, né? Para que nós progredíssemos, mas viver isso em constante harmonia com a natureza. Essa é a maior dificuldade, o nosso desafio, diria, né? Para a nossa civilização. Atualmente, com certeza. Mas no passado já se preocupava com isso. E Richard traz que as pessoas queriam voltar à natureza. Mas vejam só, ele traz um fato muito
estranho. Ele conta que as pessoas voltavam a viverem a natureza realmente ao campo. Até aí tudo bem, mas de 4 pés pastando, né? Então tinha grupos de pessoas que faziam esse retorno à natureza de uma forma bem contundente, né? Se é para voltar à natureza, vão voltar à fase animal. É um retrocesso. Hoje, a inteligência nos diz que nós devemos progredir. As condições que o homem trouxe até então nos mostram um horizonte sempre à frente, não retrogradar ao antigo reino que pertencíamos, ao reino dos animais. Então, tamanha a esquisitice nos traz Richard nessa obra, que as pessoas voltavam a pastar no campo, querendo retornar a este convívio com a natureza. Também nos fala da flagelação, né? Ou do autoflagelação, tentando livrar-se daquele item que nós falamos lá no início da nossa conversa, né? Dos pecados, dos erros cometidos, se autoflagela, ou seja, se autocastiga, permitindo-se assim um alívio perante o Criador, perante Deus, das suas penas. Então, é tratado realmente como perturbações e ideias malucas. O fato de nós ferirmos a carne não dá ao espírito, que é o ser real e sobrevivente e que vive constantemente, o aprendizado necessário que precisa. Se autoflagelar por um erro moral, castigar o corpo por um erro moral é um enorme equívoco. Nós estamos tirando uma potencialidade do organismo físico que poderia levá-lo, corpo e também espírito, a um progresso tal, limitando em determinadas questões, por causa de um equívoco, de um erro, de compreensão das leis divinas. E é justamente em busca dessa compreensão das leis divinas é que nós veremos uma figura trazida também foi citado no artigo, só não falou de quem. Esta figura emblemática do século III, Antão. Não sei se vocês já ouviram falar, Santo Antão. Ele foi canonizado depois de algum tempo, mas Antão era um jovem abastado, vivera então no século, nasceu em 251 depois de Cristo, e viveu, dizem, até o ano de 350, praticamente 100 anos. E era realmente um jovem bastante abastado, recebeu a melhor educação possível, só que aos 20 anos de idade, ele, diríamos assim, foi afastado do pai e da mãe. Os pais desencarnaram. E ele não havia lidado, então, com problemas tão graves em sua vida. Mas ele era um homem extremamente religioso. Seguia os postulados, né, da crença dominante à época. Mas essa confusão de perder os pais, o primeiro ato que ele tomou foi doar tudo que tinha para a entidade religiosa, deixando apenas o necessário para a sua irmã caçula contrair o aprendizado necessário até a idade madura, que mais tarde também se tornou freira. Mas, então, aos 20 anos de idade, ele passa a viver uma vida de miserabilidade, né? Material. Ele abandonou tudo que tinha, doou tudo que tinha e passou a viver em um cemitério, em um túmulo. Ali ele dormia, ali ele comia, ali ele vivia. E era saciado nas suas necessidades básicas pelas pessoas generosas que o conheciam. Tornou-se extremamente alienado a tudo e a todos. Conta-nos que Antão vivia constantemente pressões mentais. Essas pressões mentais adivinham de manifestações que ele sofria. Ou seja, Antão via, escutava homens e mulheres que conversavam com ele o tempo todo. E ele dizia que então era o demônio o tentando. Hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que se tratava então de um fenômeno mediúnico,
Antão nada mais era do que um médium. Mas acreditava ele estar tomado pelo demônio. Então se isolou do mundo para contrair tudo aquilo que nós vimos aqui, né? O reconhecimento, a espiritualidade, o vencimento às suas más inclinações, porque aquelas vozes incutiam nele justamente os valores que ele não considerava sadios. E ele resolveu então se isolar por 15 anos dentro de um túmulo. Mais tarde, como eu disse, ele foi considerado santo. Richard faz uma abordagem interessante. Nos tempos atuais, essa criatura seria colocada no manicômio, não? Se não conhecesse a doutrina espírita, com certeza seria colocado no manicômio. Porque muitos médiuns estão nessa condição hoje. Veem, ouvem, mas não querem. E nem querem compreender. Então, foi considerado santo. Hoje está aí no manicômio. Mas nós só trazendo esse caso prático para que a gente compreenda. A doutrina espírita nos esclarece todos esses pontos que nós conversamos até aqui. E nos deixa muito claro que a nossa vida é de sociedade. Nós somos seres sociais. Estamos no mundo para aprendermos e evoluirmos uns com os outros. Fugir disso é fugir da sua realidade, é fugir dessa verdade. Portanto, haveremos de sofrer as consequências de assumirmos tal responsabilidade. Mas, especificamente, nós trouxemos aqui a parte terceira das leis morais, então o capítulo 7, e nós veremos a questão 766, para não ficar só naquilo que nós estamos trazendo para a reflexão. O Vitor interpretou o texto assim e trouxe. Olha o que dizem os espíritos quando Kardec pergunta, né? A vida social está em a natureza? Eles nos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Temos inteligência, discernimento, potencialidades várias para auxiliar o outro, para crescer com o outro. Por quê? Deus nos daria tudo isso se fosse só para nós mesmos? Com certeza não. Aquilo que falta em mim complementa o outro. Por isso nós nos relacionamos. Na maioria das vezes nós buscamos o outro para complementar a nossa identidade. É assim na vida amorosa e é assim na vida profissional. E nas várias relações que mantemos com os nossos irmãos. Geralmente nós buscamos complementar em nós o que nos falta. E vimos e destacamos com ênfase enorme o que o outro tem para nos dar. E vamos em busca do que o outro tem para nos dar. Existe um pouco de egoísmo nisso. Mas enquanto nós não evoluirmos a tal ponto de entendermos a lei, que é de dar para receber e não de receber para dar, nós haveremos de nos reunir, infelizmente, nestas circunstâncias. Porque isso vai fazer com que nos comuniquemos, que nos toleramos muitas vezes uns aos outros. Para ter aquilo que me falta, eu tolero. E observe se não é verdade. Quando eu já tenho aquele bem apreendido, seja um valor material, seja um valor, né, moral, eu descarto a outra criatura. Esse é o comportamento, infelizmente, de muitos de nossos irmãos, que mantém a nossa sociedade enferma como se encontra hoje. São peças substituíveis, dizemos. É no trabalho, é na relação amorosa. Mas a grande verdade é que quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós imprimimos, queiramos ou não, marcas profundas no outro. E recebemos também intensas marcas profundas em nossa personalidade. Dizemos muitas coisas que não são nossas, são dos outros. E fazemos muito mais que também não são nossas, são dos outros. Observemos se não é verdade. Que
quiçá nós alcancemos esse equilíbrio e buscarmos o outro para dar o nosso melhor e não tirar o que o outro tem de melhor. Mas, ainda, na questão 770, quando perguntado: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão? O eremita, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Resposta curta e objetiva: duplo egoísmo. Uma, por buscar a reclusão, se isolar. E a outra, por fugir ao contato do mundo. Esse contato que nos é salutar, seja ele bom ou ruim. Tudo que nos alcança é para o nosso bem. Se nós não entendemos assim, precisamos nos esforçar para isso. E nos afirmam os Espíritos, é duplo egoísmo nós buscarmos o isolamento. Vamos acelerar um pouquinho, senão nós vamos varar a noite aqui, né? Tem estudo depois, né, Vaninho? Ainda na 770, letra A. Mas não será meritório esse retraimento? Aqui os Espíritos vão pegar firme no pé da gente. Vejam só, olha a pergunta. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação? Impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Autoflagelação, né? Aquilo que nós falamos de nos atingirmos materialmente para potencializar essa punição como expiação. Olha o que nos dizem os Espíritos. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então não é o flagelo, não é autoflagelo, não é isolamento. É ir ao encontro do outro nas suas necessidades e fazer o máximo de bem que pudermos fazer. Ah, mas eu não faço mal. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Portanto, não fazer o mal não é fazer o bem. Não fazer o mal também é mal para nós. Nós, para evoluirmos, precisamos fazer o bem. E para fazer o bem, nós precisamos do outro. E eles são tantos. Basta que a gente olhe. Porque do contrário, nós nos tornaremos o eremita atual. Nos fez a pergunta, então, o nosso irmão, no início dessas reflexões da tarde. Como então, né, se encontra hoje o eremita? Desta forma, numa bolha. Nós nos encontramos isolados. Por mais que estejamos um ao lado do outro, nós estamos isolados. Olha só, se não diz alguma coisa com relação à minha convivência diária. O eremita atual são mais numerosos, né? A população do mundo cresce dia após dia, né? Participação social superficial. Nós vamos para o trabalho, vamos para a vida de relação e retornamos imediatamente para aquilo que é nosso, que é meu. Não contribuímos com aquilo que poderíamos. Simplesmente vamos, alcançamos e retornamos para a base, né? Participação social superficial. Fizemos o nosso trabalho. Claro que existem exceções. Claro que existem exceções. Mas se nós olharmos profundamente, a nossa sociedade está caminhando nesse sentido. Trabalhamos, fizemos as coisas superficialmente, só para cumprir tabela, como dizem, né? Ou como diziam na minha juventude, eu acho que não diz mais, né, Maninho? A gente vai ficando velho, os ditados vão ficando ultrapassados, né? Mas não fazemos aquilo que poderíamos fazer. Olhamos para o outro e não olhamos para a alma linda que está à nossa frente. Olhamos só a superfície, só a casca. Somos túmulos, né? Somos túmulos, fétidos por dentro, calcados por fora, como nos diz o Cristo. E gostamos exatamente de ver só a beleza. Se a pessoa apresenta um problema, eu nem passo perto. Eu fujo para o outro lado. Não assume compromissos. E se assume, não quer saber de responsabilidades. Assumir compromissos
nos traz, consequentemente, responsabilidades. A todo momento nós estamos tomando decisões. Seja ela boa ou ruim, quer queiramos ou não, nós estamos assumindo a responsabilidade pelo resultado que ela causa em mim e no outro. E esse outro, às vezes, pode ser multiplicado por centenas de milhares. A gente acha que isso é besteira. O que eu posso fazer que pode ofender centenas e milhares? Reproduzam um vídeo, né, no Facebook, no WhatsApp, sem analisá-lo profundamente o que ele quer dizer. Ou falando mal de alguém, sem fazer checagem da veracidade do fato. Nós estaremos implementando essa corrente malfazeja. Seremos responsáveis também pelo mal que haveremos de trazer. E temos muitas notícias, não vamos nos aprofundar na nossa sociedade, em que pessoas são mortas por causa de um comentário nas redes sociais. Fato. Sem entrar no fato em si. Cercam-se de todo conforto. O eremita urbano tem essa característica, né? Eu lembro que na minha época, hoje eu estou saudosista, gente, eu estava com saudade das pessoas. Eu não tenho muito tempo, né, Vaninho? Tem que concluir. Acho que eu tenho mais uns 5 minutos só, né? Então vou tentar ser mais célere aqui. Falta mais umas 2 transparências, a gente conclui. Mas nós dizíamos que na minha época, eu me lembro, tinha na cidade onde a gente morava, 3, 4, 5, 6 cinemas. Hoje as cidades têm um cinema. Porque as pessoas, não é porque os cinemas são ruins, é porque as pessoas não vão mais. Eu acho que só tem no shopping aqui em Cascavel, né? Só tem o cinema no shopping. As pessoas não vão mais. Isso porque se criou uma outra, né, intenção para ir ao cinema, tem aqueles atrativos vários, né? E a juventude gosta. Mas a nossa faixa etária não vai mais ao cinema, né? Por quê? Porque nós trouxemos o cinema para casa. Não é verdade? Nós colocamos uma tela enorme dentro da nossa sala, às vezes nem cabe na sala. Colocamos um sofá confortável, que chega a ser uma cama, né? Fizemos a nossa própria pipoca, o nosso próprio refrigerante, né? Trazemos todo o conforto, apenas um detalhe, né? Sem falar nas outras coisas várias que nós transformamos em nosso lar, fazendo, né, deste conforto um cercado. Aqui ninguém chega. E a gente passa a observar o quê? Os muros cada vez mais altos. Os nossos vizinhos no prédio nós não nos conhecemos. Agora mesmo houve um incidente, uma fatalidade no Rio de Janeiro. As pessoas não conheciam muito bem o casal, porque não olhavam o que estava por dentro daquela carapaça. Era bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau. Nós vivemos assim constantemente. E nos trancamos em casa. Não queremos o convívio. Nos cercamos de todo conforto para evitar este relacionamento com o outro. Se eu for no cinema, pode ter alguém sentado no meu lugar, eu vou ter que pedir o meu lugar. Ou vai estar sentado na melhor poltrona, eu queria melhor para mim, então eu faço o meu melhor. Trancam-se em cavernas que chamamos lar. Nós dizíamos as cercas cada vez maiores. Eu lembro que nós tínhamos cercas que não eram cercas, era um fiozinho delimitando o espaço físico do terreno. Quando tinha a cerca, geralmente naquela passagem em que ficava uma porta com a outra, não tinha nem portão. Fazia-se uma abertura, o vizinho entrava de lá para cá e eu daqui para lá. Quem de nós conhecemos os nossos vizinhos? Transformamos então o nosso lar em cavernas, nos fechamos lá dentro, uma casca endurecida que não está no verdadeiro lar cristão. O lar cristão é aberto, o lar cristão convida a Cristo para entrar. Os lares de tão trancados, de tão fechados que se encontram, não deixam entrar nem mesmo o Cristo. O eremita urbano não reverencia a Deus, mas reverencia a Mamon, porque a materialidade nos invade cada dia mais. Eu quero
tornar-me feliz com as coisas materiais. Que engraçado, eu não consigo ser feliz. Tenho tudo e não consigo ser feliz. Porque não são as coisas materiais que nos fazem felizes. São as coisas de Deus, as coisas da alma. Isola-se da miséria humana. O que a gente vê? Observem as cidades. Começam pequenos núcleos, e a periferia mais próxima. Enquanto maior crescem as cidades, maior são as periferias, e mais distantes elas ficam. Quem as coloca lá? É Deus? Os problemas sociais continuam, queiramos ou não. Independente de onde os coloquemos, é o que nós vemos. Aquele ser que não recebe a minha atenção, quando eu cruzo a rua e pede o pão, ele precisa se alimentar, ele vai invadir a minha casa. Eu tenho um irmão, que o Vaninho conhece, que quando alguma coisa dele é furtada, ele fica tranquilo, sereno, e perguntam: mas por quê? Te furtaram. Com certeza não era meu, eu devia a alguém, e ele veio só pegar. É o que fazem, independente de onde nós os coloquemos. Precisamos sair da casca de nossos núcleos confortáveis e ir ao encontro dessas pessoas que precisam de carinho, precisam de esclarecimento, precisam de amor. Se nos dizemos cristãos, nós precisamos semear amor. Porque aquele que não semeia amor não é cristão. Porque Jesus só falou e só fez isso. Assemelha-se ao gafanhoto. Vai, toma, consome e despreza. Nós não cuidamos do nosso lixo. Agora um cuidado maior, mas a maioria da nossa sociedade não cuida do próprio lixo. Estou acelerando, Vaninho. Só uns minutinhos a mais aí. Cheio de esquisitices. Agravo é a eremia doméstica. Esta sim é a mais danosa. Não basta nós nos isolarmos de nossos seres que estão ao nosso derredor. Nós estamos nos isolando dos seres que convivemos no dia a dia. Isso não é verdade. Olhemos para os nossos lares. Quantos temos Facebook, WhatsApp? Quantos temos notebook, smartphone? E a gente encontra o absurdo de nos comunicarmos pelo WhatsApp, um do lado do outro. Está bom o almoço? A esposa do lado, o filho do outro lado. Há vários relatos nesse sentido, há várias experiências nesse sentido. Observemos, isso é eremia. Nós estamos nos isolando, e isso não é sadio. A mídia é importante, a tecnologia, para nos fortalecer e nos colocar avante, sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos usar a mídia para disfarçar as nossas fraquezas. Nós precisamos enfrentá-las. E elas estão neste convívio com o outro, olho no olho. Falar com o outro, abraçar o outro, contato é fundamental. Falta-lhe o essencial, a paz. E a paz não está na conquista de valores materiais. A paz não é isolar-se em um lugar tranquilo como a cachoeira e vislumbrar o barulho da mata e dos pássaros. Isso é estar em paz, mas ter a paz é estar neste estado de convivência com o outro, seja em que condição for, tranquilo e sereno pelo dever cumprido de ser útil ao que Deus quer de cada um de nós. Que cresçamos, que estejamos em sociedade, que façamos o nosso contributo com aquele que está ao nosso derredor. Dar é da lei, também receber depois de dar. Enquanto não absorvermos os compromissos, as responsabilidades de cristão, nós não haveremos de ter paz, em qualquer caverna que seja, em qualquer mata silenciosa,
porque haveremos de retornar à nossa realidade, e ela nos desnudará diante da nossa fraqueza e da nossa impossibilidade de aprender as leis de Deus. Era esta a reflexão que tínhamos. Agradecemos a oportunidade de refletirmos juntos sobre essas questões. É um exercício constante, por isso eu agradeço por fazê-lo aqui junto com vós. Muito obrigado pela oportunidade, uma excelente semana a todos. Que saiamos dos nossos lares, que nós alcancemos outras esferas, o coração do outro, e que potencializamos a nossa forma de amar. Fiquem em paz.